Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2 e nessa semana nós vamos fazer expandir o que a gente está estudando, nosso conteúdo para átomos de mais de um elétron, átomos multieletrônicos. E não tem como não falar em átomos multieletrônicos sem citar, claro, a tabela periódica. Então nós vamos discutir essa semana sobre a tabela periódica e o estado fundamental dos átomos multieletrônicos. Por isso eu resolvi separar essa semana em duas aulas, porque eu achei que fosse ficar muito conteúdo para uma aula só. Então agora nós vamos ver uma aula sobre a tabela periódica e a notação espectroscópica, que é uma informação importante. Vocês vão ver que é um conteúdo que você já deve ter visto talvez em química no ensino médio, mas que tem tudo a ver com o que a gente vem estudando aqui sobre o átomo de hidrogênio e aqueles números quânticos, certo? E uma segunda aula sobre o estado fundamental dos átomos multieletrônicos, mas de uma maneira bastante qualitativa. Beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Notação espectroscópica e tabela periódica. A tabela periódica, da forma mais moderna, ela foi publicada pela primeira vez em 1869 pelo químico russo Dmitry Mendeleev. Não sei se a pronúncia é exatamente essa. Aqui é a figura do Mendeleev, tirada da internet. E isso aqui seria a tabela periódica então publicada por ele. Não parece nada com o que a gente conhece hoje, mas tinha a estrutura do que a gente usa hoje. Por isso é considerada a primeira. Eu acredito que todos vocês conheçam a tabela periódica, mas para quem não conhece, é uma organização, uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seu número atômico, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Então essa aqui é um modelo que eu tirei da internet. Eles têm essa mesma cara, pode modificar a quantidade de informações que venha nela, mas vejam que ela é ordenada basicamente pelo número atômico, esse número 1 aqui, 2, 3 e 4, e o número atômico ele carrega a informação do número de elétrons e prótons que cada elemento químico ele possui. Então o hidrogênio tem número atômico 1, significa que ele tem um próton e um elétron. O hélio tem o número atômico 2, são 2 prótons e 2 elétrons, e assim sucessivamente. Existem, claro, muitas outras propriedades que se extraem dessa tabela, a questão da organização desses elementos, de gases e líquidos e coisa e tal. Elementos naturais, elementos artificiais, tem muitas outras informações, mas não vamos falar disso aqui porque está fora da ideia da aula. Isso aí é conteúdo de química e vocês devem aprender no curso de química. Muito bem, falamos um pouco de tabela periódica, agora vamos entender o que é essa notação espectroscópica. A ideia é a seguinte: antes da descoberta do modelo de Schrödinger, do átomo de hidrogênio, já existiam algumas classificações de modelos atômicos baseados em espectroscopia. O que é espectroscopia? É o estudo dos elementos químicos através da luz que ele emite, ou que ele reflete, que ele absorve. Então, através desse estudo espectroscópico, foi feita algumas classificações e verificou-se que existe uma relação direta com os elementos, com os números quânticos descobertos na teoria de Schrödinger, e é isso que a gente vai mostrar aqui. Então essa notação é uma convenção para representar os números quânticos dos momentos angulares L, S e J, né? Lembrando que L é o momento angular orbital, S é o momento angular de spin e J é o momento angular total, certo? Então a notação é a seguinte: é uma simples transformação. O número quântico orbital, o L minúsculo, ele vai de 0 até n-1, onde n é o número quântico principal,
E a depender do valor desse L, você vai dar uma letra para o estado desse elétron. Então, se o elétron possui momento angular orbital zero, a componente Z, né, for zero, significa que ele está no estado S. Se for 1, ela está no estado P. Se for 2, é no estado D. Se for 3, no estado F. E assim sucessivamente. Se for 4, no estado G, e assim sucessivamente. E o número quântico principal N, que vai variar de 1 até mais infinito, 1, 2 ou 3, e o número quântico N é que traz a informação da energia do estado, e ele vai ter a designação que é para N igual a 1, eu vou dizer que meu elétron está no estado K, no caso seria uma eletrosfera, né? Porque cada número quântico representa uma eletrosfera, porque vai ter uma energia diferente. Então, no estado N igual a 2, ele vai estar, que a gente chama de estado L, N igual a 3, estado M, e assim sucessivamente, variando de K para frente do alfabeto. K, L, M, N, O, I em letra maiúscula, vejam que é em letra maiúscula, enquanto que a designação espectroscópica para o momento angular orbital, ele é em letra minúscula, começando do S. S, P, D, E, F, G. E assim sucessivamente. Aí como é que fica o número de elétrons dentro de um átomo a partir dessa notação espectroscópica? Vamos dar uma relembrada no número de estados possíveis que o elétron pode ocupar a partir daquela combinação de números quânticos que a gente já estudou nas unidades anteriores. Então aqui eu fiz uma tabela para poder ajudar vocês. Essa primeira linha ela é o número quântico principal, então 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu só fiz até o 3 para não ficar muita informação. Aqui é o número quântico orbital, a componente Z. Aqui é o número quântico magnético. Esse é o número quântico de spin. Na verdade, isso aqui é meio. Eu percebi agora quando fui gravar. Então, por favor, corrijam. Isso aqui não é 1, é meio. E aqui embaixo eu vou ter o número de estados que são possíveis para cada combinação dessa de números quânticos. Por exemplo, para n igual a 1, se eu tiver um elétron num nível de energia com o número quântico principal n igual a 1, eu só posso ter um valor possível para o número quântico L, para o número quântico orbital, que é o 0. Lembre-se que o número quântico orbital vai do 0 até n menos 1, como n vale 1, então n menos 1 dá 0, então ele só pode ter o valor 0. Consequentemente, o m, que varia de menos L a mais L, como L só vale 0, então o m também só vale 0. Agora o spin, ele pode ser mais ou menos 1. A gente viu na aula passada que elétrons eles são partículas antissimétricas, então eles não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo estado quântico. Então, se eu tenho em um átomo apenas uma combinação de números quânticos, se eu posso ter só n igual a 1, L igual a 0 e m igual a 0, então só existe um estado possível. Como eu tenho duas possibilidades de spin, então só podem ocupar nesse átomo dois spins, um para cima e um para baixo, porque aí eu vou ter gerando dois estados diferentes, com as mesmas combinações de números quânticos. Então eu vou ter um elétron com N1, L0, M0 e spin mais 1, mais meio, e o outro átomo, o outro elétron, desculpa, ele vai ter N1, L0, M0 e spin menos meio. Ou seja, dois estados possíveis para esse átomo, que isso é o que acontece, por exemplo, no átomo de hélio, que ele só tem dois elétrons, então no estado fundamental esses dois elétrons vão estar ocupando a camada N igual a 1, né? A camada K, camada N igual a 1, com o número quântico orbital 0 e o número quântico magnético 0 também. Só aí dois números e os dois spins, um para cima e um para baixo. Ou seja, dentro dessa camada N igual a 1, eu só posso ter dois elétrons nessa camada. Agora, na camada N igual a 2, aí é diferente, porque eu posso ter duas possibilidades de número L. O L pode ser 0 ou pode ser 1. Quando o L vale 0, eu só posso ter M igual a 0
E aí eu vou ter, da mesma forma que eu tinha no caso anterior, eu vou ter duas possibilidades aqui, o spin para cima e o spin para baixo, dentro dessa configuração aqui de números quânticos, ou seja, dois elétrons. E para L igual a 1, aí eu posso ter M valendo menos 1, 0 ou 1. E para cada configuração dessa, quer dizer, para 2, 1 e menos 1, 2, 1 e 0, 2, 1 e 1, eu posso ter também dois elétrons ocupando cada uma dessas configurações aqui. No fim das contas, nessa camada n igual a 2, eu posso ter 2 daqui, dessa configuração, mais os 6 elétrons dessa outra configuração, totalizando 8 spins. Ou seja, a camada n igual a 2 ela cabe um total de 8 spins, sendo 2 para L igual a 0 e 6 para L igual a 1. Para N igual a 3, o raciocínio é a mesma forma, só que você vai ter uma possibilidade a mais de número quântico orbital, L. Então L pode valer 2. E quando L vale 2, eu tenho 5 possibilidades de número quântico magnético. Menos 2, menos 1, L, 0, 1 e 2. E cada configuração dessa carrega 2 elétrons, que é o spin para cima e spin para baixo. Então, se eu sair somando tudo, ó, eu consigo 10 spins ocupando essa camada. Essa camada de L2. Com mais 6 para a camada L1 e mais 2 para a camada L0. Isso totaliza 18 spins para o número quântico principal 3, na camada n igual a 3. E assim sucessivamente, se eu fosse fazer para n igual a 4, o raciocínio é semelhante, só que são muito mais informações. Fazendo agora a transposição dessa informação para a notação espectroscópica, nós vamos ver que aqui, por exemplo, na camada n igual a 1, ela passa a se chamar camada K. Então a camada K é a primeira camada da nuvem eletrônica de um átomo, a camada de n igual a 1, é a camada que tem menor energia, é a camada K. E na camada K eu só tenho uma possibilidade de L, que é o 0. E lembrando que L igual a 0, a gente chama, na notação espectroscópica, de S. Então, a camada K ela só tem a possibilidade de ter o nível S, e por conta disso, ele vai ter 2 elétrons, como a gente falou. E esses 2 elétrons a gente representa como sendo um S1 e um S2. Um S2 seria o elétron 2 da camada 1, da camada K, que possui o número quântico orbital 0, por isso chamado de S. Existe um porquê desse S, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Veja que a segunda camada ela se chama L, a camada com n igual a 2. E aí da mesma forma, aqui no nível, quando eu tenho um número quântico orbital igual a 0, eu chamo isso de S. E o outro subnível da camada L é onde tem número quântico orbital igual a 1. Nesse caso a gente chama de camada P. Então na camada 2S, na camada S, no nível S da camada L, eu tenho 2 elétrons, e no nível P eu tenho 6 elétrons. E a gente chama de 2S2, são os 2 elétrons da camada S, né, da camada L do subnível S, e os 6 elétrons do subnível P da camada L. A mesma coisa para o outro, que seria o 3, seria M igual a 3. E aí eu tenho, dessa vez, tanto a subcamada S quanto a P como a D. A D é quando L vale 2. E a D ela carrega 10 elétrons dentro dela, né? Explicando por que são 10. Por conta dos 5 subníveis que aparecem devido ao número quântico magnético. Então é assim que a gente representa os elétrons, a gente numera os elétrons dentro de um átomo a partir da notação espectroscópica. E aí, uma vez que a gente sabe fazer isso, a gente pode fazer um ordenamento do como é que a gente... Se eu tenho um átomo que tem, sei lá, 5 elétrons, onde é que esses elétrons se ocupam dentro da eletrosfera? Qual é a sequência desses elétrons? Para isso existe uma regra, que é a regra de Madelung, mas ela é muito mais conhecida pela sua representação gráfica, que é o diagrama de Pauli, que é muito falado em química. Eu lembro de ter estudado isso no ensino médio, por exemplo, quando eu estudei química. Então, o diagrama de Pauli é mais ou menos essa figura que tem aqui, que parece um triângulo,
e ele ajuda a gente a fazer a distribuição eletrônica de um átomo. Aqui é outra figura do diagrama de Pauli, né, mostrando o formato das eletrosferas, a camada 1s, a camada 2p, 3d, 4f, e assim sucessivamente, e a maneira como que a gente tem que fazer a leitura dessa sequência. Então, por exemplo, se você tem um átomo com x elétrons, você tem que começar a numerar do elétron que tem está no menor estado possível, que no caso seria o elétron 1s1. Se eu tiver um segundo elétron, aí seria como o próximo nível, nesse caso, é o mesmo estado, só que com o spin para baixo. Então seria a posição 1s2. E aí você completa com esses dois elétrons a camada K. Aí vai para a próxima camada, que pela sequência do diagrama de Pauli é a camada L, é a camada 2s. Aí você preenche com mais dois elétrons. Então você pega o 2s1 e o 2s2. O próximo nível, se você seguir aqui, fazer a sequência aqui, ó, depois do 2s2 você vem para cá. Você vai sempre passeando o diagrama de Pauli na diagonal. Então depois do 2s2 você vem para o 2p. Aí se você tiver 6 elétrons disponíveis, você preenche todos esses 6 espaços da camada 2p. Se o átomo não tiver todos os 6 disponíveis, ele vai parar em alguma dessas camadas, sei lá, no 2p3, por exemplo. Acabou ali, terminou, não tem mais átomos para preencher, então está completado. Mas se tiver, ele preenche ali os 6. E se sobrar átomos ainda para continuar a preencher, aí você vai seguir aqui o triângulo, ó, e vem para a camada 3s. Aí preenche novamente. Se tiver 2 átomos ainda, preenche a camada 3s e segue. E aí se você for seguir toda essa sequência, a distribuição eletrônica ela fica dessa forma aqui, ó. A gente parou na 3s2, depois vem a 3p6, aí depois vem a 4s2, 3d10. Veja que não é uma sequência direta, não é uma linha reta. Por isso que um diagrama ele é triangular. Então depois da 3p6, da 4s2, 3d10, ele desce para a camada de n igual a 3. E aí volta para a camada 4, depois a camada 5, a camada 4 de novo. Então existe essa sequência para você sair preenchendo os elétrons dentro de um átomo. E isso essa informação é importante quando a gente vai discutir o estado fundamental dos átomos na próxima aula. Então a gente precisa entender como é que é a distribuição da nuvem eletrônica, tá certo? Então, bom, eu espero que vocês tenham entendido. Essa parte de diagrama de Pauli nem está no material. Eu coloquei porque eu achei importante, de fato é importante. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu não sei se isso está no livro de Física Moderna, mas na internet tem muita informação e qualquer dúvida vocês postem lá que a gente tenta esclarecer. Tá certo, gente? Então, isso aí, até a próxima aí. Fui.